Boa noite, família cursilista. É com muita alegria que nós do grupo Nossa Senhora das Graças estamos aqui apresentando mais uma vez a escola virtual. Por conta da pandemia, temos que nos adequar aos meios de comunicações. Agradeço a compreensão de todos e aproveitem bem a aula. Agora, vamos cantar com o nosso folclore? Boa noite, irmãos e irmãs do Cursilho. Venho hoje convidar vocês a estar participando da nossa aula. Gostaria que a gente começasse cantando uma música que eu mesmo já toquei várias vezes no Cursilho, né? Ela sempre faz a gente lembrar do caminho que a gente está seguindo, né? Para a gente ter perseverança e nesse tempo difícil a gente lembrar desse caminho. Gostaria de convidar vocês para cantar junto comigo. Me chamaste para caminhar a vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Oh Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conhece a minha fraqueza e o meu coração. Vem ensinar-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Invoquemos a Santíssima Trindade cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo.
aqui para louvar e agradecer, bendizer, te adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer, te adorar, te aclamar. Deus pino de amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, gente, nosso coordenador tem uns avisos para nós. Boa noite a todos, decolores, viva a vida! Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa primeira aula virtual, estar participando dessa primeira aula virtual. Também agradecer ao grupo Nossa Senhora das Graças por ter preparado essa aula. Agradecer também ao Padre Reginaldo pela preparação, ajudar nós nessa primeira aula virtual. E quero dizer a todo mundo que se prepare para as próximas aulas, porque as próximas aulas serão virtual também, porque devido à situação dessa pandemia, só devemos agradecer a Deus por estarmos aqui. Também dizer que vamos aguardar a decisão da Diocese, aí quando a Diocese decidir, aí podemos fazer nossas aulas presencial novamente. Mas por enquanto a situação é essa, né? Então nós temos que louvar a Deus e agradecer porque estamos aqui. Muitos já não estão mais aqui, nós estamos. Então temos que louvar e agradecer a Deus por tudo isso. Decolores, viva a vida! Aclamemos o Evangelho cantando. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia e Lázaro era um dos convivas. Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro e grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Dizia isto não porque ele se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, furtava o que nele lançavam. Jesus disse: deixai-a, ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Uma grande multidão dos judeus
veio a saber que Jesus lá estava e chegou não somente por causa de Jesus, mas ainda para verem Lázaro, que ele ressuscitara. Mas o príncipe dos sacerdotes resolveram tirar a vida também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo uma semana muito especial, a Semana Santa, uma semana de muita reflexão, oração e jejum, que teve início ontem com a celebração de Domingo de Ramos, aonde nós podemos ver a entrada de Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus a Jerusalém, aclamado Jesus, filho de Davi. A Semana Santa nós celebramos a paixão e morte e ressurreição de Jesus. E esse evangelho de hoje, ele nos coloca dentro desse contexto dessa celebração tão especial para nós católicos. Ele nos fala da visita de Jesus a Lázaro, onde foi recebido por Maria, por Lázaro e por Marta. E aqui nos chama a atenção, digamos, a função de cada um dentro dessa acolhida que eles fizeram para Jesus, aonde Marta serve o banquete, serve o jantar. Lázaro, como diz aqui na passagem, ele é o conviva. Conviva é aquela pessoa que acolhe, que fica o tempo todo dando atenção ao seu convidado, alegrando, participando junto com os convidados. E Maria unge os pés de Jesus, os pés de Jesus com bálsamo de nardo, um perfume caríssimo. Então, cada um com a sua, digamos assim, função dentro daquela acolhida. Mas é importante servir, é importante dar atenção. Mas, mais uma vez, foi Maria que fez, acho que a melhor parte na mensagem que esse evangelho traz. De se abaixar, né, e lavar os pés de Jesus, ungir os pés de Jesus com perfume e um perfume caro, despojando assim de todas as coisas do mundo. Para muitos aquele perfume, como para Judas Iscariote, o traidor que estava com eles, era de grande valor. Mas para Maria, o grande valor era o Deus, era Jesus que estava ali presente com ele. Nada desse mundo é tão mais valioso quanto a presença de Deus na nossa vida. Então essa atitude de Maria, se joelhar, se abaixar, ela reconhece aí a majestade do senhorio das nossas vidas, que é Jesus Cristo. A lição que ele ensinou a nós todos. Então, meus irmãos, ao começar essa quaresma, muitos de nós fizemos um propósito de viver uma quaresma santa, mas também, às vezes, se perdeu aquele propósito. Por um motivo e outro, esse propósito nosso de viver a quaresma santa ficou pelo caminho. Nessa Semana Santa, podemos retomar esse propósito, fazendo uma reflexão, o que nós estamos oferecendo a Jesus? É o melhor ou é a sobra? Como que nós estamos servindo Jesus através da nossa igreja, através dos nossos irmãos menos favorecidos? O que nós temos oferecido a eles? Fica aqui a nossa reflexão e que nós possamos estar assim, reforçando as nossas orações, o nosso jejum, se possível, uma bela confissão junto a seu padre, junto a seu pároco, e que no domingo de Páscoa nós possamos ressuscitar juntamente com ele. De colores.
Recebemos agora o Padre Reginaldo para partilhar com o nosso tema hoje, que é conversão. Olá, boa noite, caríssimos irmãos e irmãs do cursilho. É um prazer estar aqui com vocês para levar até vocês a mensagem da vida de Paulo, contar um pouco dessa vida. Sou o Padre Reginaldo, Padre Orionita da congregação de Dom Orione. Então, como eu já havia dito, quero levar até vocês um pouco da vida de Paulo. E também, claro, a partir da vida de Paulo, levar também até vocês que nos acompanham nesse vídeo um pouco da minha trajetória, da minha conversão, como eu cheguei ao sacerdócio, né? Um pouco assim da minha vocação, da minha vida religiosa hoje. Bom, falar de Paulo não é nada fácil, é toda uma história longa e não dá para a gente contar a história, a vida de Paulo dentro de 30 minutos, né? Meia hora, né? Mas estamos aqui para levar aqueles pontos mais importantes da vida de Paulo, depois, antes e depois da sua conversão, né? Nós vamos ver tudo isso, a conversão de São Paulo, antes e depois, né? Então, você me pergunta, quem era Paulo? Quem era Paulo? Paulo nasceu de uma família muito importante, nobre, era judeu, fariseu, e, no entanto, o pai de Paulo, ele era mercador, ou seja, ele trabalhava com a construção de tendas. Então, provavelmente, o pai de Paulo era uma pessoa nobre, ou seja, tinha uma pequena empresa. E Paulo, com certeza, herdou dos pais, né? Herdou dos pais esta profissão, a profissão de fabricar tendas, de ter uma oficina de tendas. Como já disse, era fariseu. Ele nasceu em Damasco, viveu em Damasco. Então, queridos irmãos, Paulo cresceu num ambiente religioso, no judaísmo muito forte, viveu uma piedade, uma devoção muito forte, ou seja, viveu profundamente o judaísmo, o farisaicismo, ou seja, viveu toda uma vida muito radical, né? Paulo vivia profundamente a lei judaica e isso levou de certa forma, a zelar com muito empenho a fé judaica. Paulo, aos 7 anos, ele começou exatamente aí a idade da razão, porque era a cultura dos judeus, a criança já com 7 anos ter a idade da razão e já frequentar a escola, né? E estudar a religião judaica, a Torá, né? O Pentateuco, vamos assim dizer, né? E São Paulo vai crescendo neste ambiente. Isso já o cristianismo já estava caminhando, né? Cristo já tinha nascido, claro, estava caminhando, quando São Paulo
nasceu. Não me lembro exatamente em que ano ele nasceu, né? Mas se sabe que São Paulo, a conversão dele se deu praticamente entre os 25 a 28 anos. Bom, Paulo, ele saiu de Damasco, aliás de Tarso, e foi estudar em Jerusalém, uma escola muito conhecida na época, a escola judaica, a escola dos rabinos, vamos assim dizer, daqueles que estudavam a lei judaica, enfim, né? Então São Paulo, aos 15 anos, ele foi para Jerusalém e ali estudou com um grande professor, que foi Gamaliel, que ele nós vamos ouvir a história de Paulo com Gamaliel lá nos Atos dos Apóstolos, né? Esse encontro que ele estudou com Gamaliel. Então veja a importância de Paulo. Mas Paulo era uma pessoa muito inteligente, né? Muito inteligentíssima mesmo. Ele entendia o hebraico, o grego, enfim, conhecia também a filosofia. Então veja que São Paulo, ele vai crescendo, ele vai realmente aí crescendo neste mundo, né? Neste mundo. Mas ele pergunta, mas como se deu a conversão de São Paulo? Qual foi o fio condutor da conversão de São Paulo? Como muitas pessoas me perguntam, ou sabem, São Paulo, a conversão dele se deu no caminho de Damasco, quando ele foi perseguir os cristãos, quando ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, foi lá que aconteceu realmente a conversão de Paulo. Então, talvez muitos tenham notícia ou tenham dito, não, São Paulo realmente a conversão dele se deu lá no caminho de Damasco, né? Então, não é bem assim, né? Não é bem assim. A conversão de São Paulo, ela tem um início, ela tem todo vamos dizer assim, um fio condutor para ele chegar à conversão. E a gota d'água, vamos assim dizer, foi esse encontro com Jesus no caminho de Damasco. Encontro com Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. Pois bem, São Paulo, como tinha uma vida, de certa forma, bem regrada, família nobre, ele tinha muitos amigos, muitos companheiros, muitos amigos jovens da sua época, né? Que tinha poder aquisitivo, né? Vamos assim dizer. Mas a conversão de São Paulo, o estupim da conversão de São Paulo foi com a conversão no apredejamento de Estevão, né? Mas Estevão já tinha se convertido ao cristianismo. São Paulo era muito amigo de Estevão, era um amigo de infância, E depois da conversão de Estevão, Paulo ficou muito furioso contra Estevão, porque ele aceitou o cristianismo, que para os judeus o cristianismo era uma seita religiosa. Então São Paulo pegou de certa forma este ódio de Estevão, e lá no martírio de Santo Estevão, né? Quando Estevão proclama que ele está vendo Jesus na glória, e a face de São Pedro, aliás, de Estevão, se transforma, se transfigura, e ele vê
Jesus, a glória de Jesus, né? Ele vê a glória de Jesus. E Paulo, isso marcou muito a vida de Paulo, pois ele era um judeu que seguia à risca, né, a religião judaica, a lei judaica, né? Vivia, que procurava a viver a justiça, viver, ser um judeu justo. E por que ele não conseguiu tal façanha como Estevão, ou seja, conseguir a justiça? Veja o que diz aqui: Estevão vê o céu aberto. Estevão vê o céu aberto. E ele está sentado, acolhido por Deus. Este lugar onde Deus o quer. Este lugar que Deus o quer. Ele é justo no momento de morrer. Estevão possuía a justiça que Paulo não conseguia. Então veja bem, São Paulo, ou seja, Estevão conseguiu a justiça que Paulo não conseguia. Era o desejo de Paulo, era a luta de Paulo conseguir a justiça, quanto que Estevão conseguiu esta justiça, conseguiu ser santo. Estevão possuía a justiça que Paulo não conseguiu alcançar, apesar de tudo, o seu esforço de observar a lei, né? Eles faziam todo o esforço de observar a lei. E Estevão conseguiu a justiça sem observar a lei. Olha que importante, né? Por isso que São Paulo vai dizer: não é pela lei que somos salvos, é pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A lei, para a qual ele vai escrever mais tarde, ele vai entender perfeitamente isso, que não é pela lei que somos salvos, é por amor a Jesus Cristo, é pela fé em Jesus Cristo que seremos salvos. Ou seja, a lei é para nos educar. Pois estava sentado, condenado, precisamente como transgressor da lei, né? Então veja que Estevão estava sendo condenado segundo os judeus, né? Segundo a religião judaica, estava sendo condenado por transgredir a lei, como o próprio Jesus, que foi condenado pelas autoridades judaicas segundo ele, de transgredir a lei. E Jesus veio dar um novo sentido à lei. Como eu já disse, a lei é para o homem, para salvar o homem, para libertar o homem, e não o homem para a lei, né? Então, isso é bem interessante. Estevão vê Jesus à direita de Deus. Veja bem que Estevão vê Jesus à direita de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, a conversão de São Paulo, ela se deu a partir do martírio de Estevão, ou seja, pelo testemunho de Estevão. E aí que começou aqui todo um processo de reflexão do apóstolo Paulo. Puxa, eu procuro praticar a lei, e agora ele consegue consegue ver Deus, né? Consegue esse mistério. Então isso marcou profundamente a vida de Paulo. Mas como nós sabemos, Paulo, aí então ele vai começar, como já disse, todo um processo de conversão. Mas como todos nós sabemos que São Paulo perseguia os cristãos. Estevão foi um desses que nós vimos, e lá nos Atos dos Apóstolos, no martírio de Estevão, vamos ver que São Paulo deixa as suas vestes ali ao lado de Paulo, que antes era Saulo,
depois da sua conversão, Paulo. Então ele deixa suas vestes ali como um cúmplice da morte de Estevão. Como eu já disse, então, como ele perseguia os cristãos, ele recebe uma carta de permissão para seguir os cristãos em Damasco. Em Damasco. Então, no caminho de Damasco, ele é envolvido, ele cai por terra e é envolvido com uma luz fortíssima, uma luz que ele jamais tinha visto. E daquela luz saiu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, então Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que tu persegue, que vos persegue, que tu me persegues. Então veja bem, São Paulo estava perseguindo a igreja, a igreja estava perseguindo a Jesus, perseguindo os cristãos, estavam perseguindo a Jesus. Então contas lá que São Paulo, a partir de então, ele fica cego, né, fica totalmente cego, fica por 3 dias cego. Em seguida ele vai ao sacerdote, ao discípulo Ananias, né, vai ao discípulo Ananias, e ali o discípulo ele pede para ser batizado, Mais tarde São Paulo ele vai contar para os seus, na sua carta, este acontecimento do Cristo ressuscitado na sua vida, que ele fica cego, fica por 3 dias cego. Essa cegueira de 3 dias de Paulo simboliza a ressurreição de Jesus. Assim como Jesus ficou 3 dias na terra, ou seja, ressuscitou ao 3º dia, São Paulo então ele fica cego e volta, né, por 3 dias ele volta e retoma a visão. Ou seja, Paulo morreu para o mundo judaico, ou seja, para o seu jeito radical, né, que ele tinha, o fanatismo, o radicalismo que ele tinha, né, na religião judaica. Então, ele, a partir dessa a sua conversão, ele ressuscita para um homem novo. E por isso ele vai dizer numa das suas cartas, todas praticamente, nas suas cartas todas, ele vai dizer: nascemos de novo, somos homens, em Cristo somos novas criaturas. Mas aí depois, claro, da sua conversão, né, aí que São Paulo ele se apresenta aos discípulos, aos cristãos. E um deles, dos quais ele se apresentou, foi, se eu não me engano, o discípulo Timóteo. Mas ele vai, o discípulo Timóteo, no qual Timóteo apresenta ele aos discípulos em Jerusalém. Veja bem que depois da sua conversão, São Paulo vai se apresentar aos discípulos de Jerusalém. Os discípulos, naquele momento, sentiram medo de Paulo. Sentiram muito medo, porque sabia da sua fama, sabia que ele perseguia os cristãos. Então, veja bem que São Paulo, que os discípulos tinham esse medo de Paulo. E ali, se não me engano, Timóteo, né, diz: olha, não tenho medo, né? Ele se converteu, ele é um dos nossos, ele está aderindo a nós, né? Aderindo a nós
ao cristianismo. Então veja bem, queridos irmãos, que Paulo, ele apresenta-se aos discípulos de Jerusalém e a partir de então ele se torna discípulo, ou seja, ele faz parte do discipulado de Jesus. São Paulo poderia muito bem criar uma seita, ou seja, fundar uma seita, né? Pois ele tinha tinha capacidade para isso, mas não, ele foi se apresentar aos discípulos que representa o Cristo, ou seja, que representa o discipulado de Jesus, como eu já disse, né? O discipulado de Jesus. Isso aí está a grandeza da unidade da igreja, né? Pessoas como Paulo, que não quis fundar uma igreja para si, mas fez questão de se apresentar à comunidade dos discípulos que Jesus criou, que Jesus fundou, vamos assim dizer, né? Bom, então, a partir de então, Paulo, ele vai tomando conhecimento de Cristo. E a partir de então, a vida de Paulo mudou. Você pergunta, quantos anos o Paulo tinha? Então, mais ou menos, Paulo tinha uns 28 anos na sua conversão. Eu já disse, né, de 25, 28 anos, quando se deu a sua conversão. Então, era um jovem, novo, né, uma pessoa novo ainda. Então, ele a partir da sua conversão, ele dedicou toda a sua vida a serviço do reino de Deus, a serviço do Evangelho. E São Paulo fez diversas viagens missionárias, onde já tinha comunidades já fundadas, né? E ali São Paulo ia visitar e escrevia para essas comunidades, né? Então aqui nós temos um mapa das viagens de São Paulo. Ele sempre partia de Antioquia da Cilícia, ou então de outra Antioquia da Pisídia, né, como está aqui. Então, as suas viagens missionárias, ele fazia essas viagens, às vezes a pé e também de barcos, né? De barcos. Você vê quanto que São Paulo viajou, né? De mar, né? Por mar, né? E também a pé. Diz que ele andava muitos quilômetros a pé, né? Muitos quilômetros a pé. E ele tinha, claro, os seus discípulos, ou seja, aquelas pessoas que o acompanharam nas suas viagens, né? Que acompanharam nas suas viagens. Então, está aqui este mapa que indica assim as viagens, as comunidades que São Paulo passou e animou. Outra hora São Paulo exortava a comunidade, orientava a comunidade, enfim. Então, tá aí. Então nós perguntamos, vejam que as viagens de Paulo, ela não está só escrita simplesmente nas cartas que ele escrita por ele, né? Ou, como vamos assim dizer, por São Lucas. Dizem que São Lucas foi um secretário de Paulo. Diz que São Lucas foi o secretário de Paulo. Então veja bem, aonde está a maioria dos escritos das viagens paulinas? Está onde? Está nos Atos dos Apóstolos. Então os Atos dos Apóstolos indica, ou seja, informa as diversas viagens missionárias de Paulo.
Então, provavelmente, o evangelista Lucas foi o secretário de Paulo. E também o João Marcos, que é o autor do livro de Marcos, também acompanhava Paulo nas suas viagens, né? E São Paulo, como eu já disse, tinha Timóteo, tinha Titus e outros companheiros que não me lembro o nome dessas pessoas que acompanharam Paulo, pessoas importantes dos próprios discípulos de Jesus, como já disse, o evangelista Lucas e também João Marcos, e segundo alguns especialistas, Marcos, o autor do Evangelho, né? Do Evangelho. Então, como eu já disse, São Paulo tinha um conhecimento extraordinário. Ele evangelizou toda a Europa, os pagãos, quanto São Paulo, quanto Pedro, a religião judaica, ou seja, os judeus. São Paulo foi Pedro aos judeus e São Paulo foi aos pagãos, aos gentios, a outras pessoas que eram pagãos, né? Então, São Paulo foi mais essas pessoas. Nós vemos que foi muito importante. Agora a pergunta, né? Depois São Paulo começa a ser também perseguido nessa cidade, porque os judeus, né, estranharam Paulo. Antes ele era um judeu e agora ele está seguindo este Jesus Cristo, este Jesus. Então Paulo começou a ser perseguido. Muitas cidades onde ele ficou preso, ou então ele tinha que sair fugido da cidade, né? Não dá para falar o nome da cidade aqui porque é muito longo, não tem. Nós temos só 30 minutos para falar de Paulo, para falar dessa cidade qual ele ficou preso, né? Ou então ele teve que fugir, né? Conta lá um episódio que ele ficou a noite toda numa casa e de repente as pessoas estavam perseguindo e então colocaram ele num cesto e desceram pelo muro da cidade, né? Isso para não ser ali morto, apedrejado pelos judeus que estavam perseguindo. Então, de perseguidor passa a ser perseguido, né? E São Paulo, né, na sua caminhada, ele vai também, como já disse, fazendo amizade com pessoas importantes, pessoas nobres, né, pessoas importantes, como Áquila e Priscila, e outros que eu não me lembro o nome, né? São tantos nomes, né? Um que eu lembro também é o Filemon, né? No qual Filemon, um homem muito conhecido de Paulo, uma pessoa nobre, e ele escreve mais tarde uma carta a Filemon. Uma das cartas menores de São Paulo é Filemon. Ele escreve a esse Filemon, que era uma pessoa nobre. Esse Filemon, nós vemos lá que ele tem escravos, e vocês lembram lá numa das cartas de Paulo, que eu não me lembro, que ele está preso com um dos escravos de Filemon. Paulo está preso com um dos escravos de Filemon. E lá esse escravo, ele se converte e esse escravo aceita o cristianismo, né? Eu não me lembro o nome do escravo, não me falhou a memória neste momento. Então, ele devolve esse escravo a Filemon, dizendo: olha, cuide dele, porque ele já se converteu. Ou seja, se ele roubou alguma coisa, pode colocar na minha conta, eu pago. Ou seja, São Paulo assumiu pela vida daquele homem, né? Eu não sei
tem o nome desse escravo, mas não me lembro, né, no momento. Então veja essa importância, a influência de Paulo juntamente com as pessoas nobres. Aí eu me pergunto, nós vamos ver lá nos Atos dos Apóstolos também, como São Paulo, juntamente com os discípulos, ele está sendo julgado. E lá, ele mesmo diz, como que eu sendo um cidadão romano, não posso ser açoitado, não posso ser preso, condenado. Então, Paulo era um cidadão romano. Aí nós vamos perguntar, mas por que o título de cidadão romano? Por que São Paulo tinha o título de cidadão romano? São Paulo tinha o título de cidadão romano, segundo alguns especialistas, porque ele herdou dos pais ou dos avós, né? Porque quem tinha o título de cidadão romano eram pessoas nobres, não era qualquer pessoa, eram pessoas nobres da sociedade. Então, por isso, São Paulo tinha esse título, recebeu esse título de cidadão romano, herdado dos seus avós, né? E eu acredito que está quase no final, né, desse nosso estudo, dessa nossa fala. E eu quero só dizer assim: São Paulo, ele vai nas suas viagens, ele foi perseguido, preso diversas vezes, açoitado, quase morto, mas ele veio morrer exatamente em Roma. Em Roma foi o final da vida de Paulo. Então Paulo está lá em Roma e lá ele é martirizado, ele é decapitado, né? E ele vai escrever a carta onde nós encontramos o martírio de Paulo, a sua despedida, quando ele escreve ao seu companheiro, amigo, seu discípulo Timóteo. Ele vai dizer na sua carta: combati o bom combate, guardei a fé, terminei minha carreira. Desde já está preparada para mim a coroa da justiça. Então ele conta esta história para esse acontecimento para Timóteo, essa despedida realmente triste, e tantas outras despedidas tristes de São Paulo. Quando ele vai para Roma, ele mesmo disse: olha, eu vou, mas não sei se eu volto. E todos começaram a abraçá-lo e a beijá-lo, chorando. Paulo, ele era uma pessoa carinhoso, uma pessoa muito afetiva, muito carinhoso, muito, vamos dizer assim, muito preocupado, zeloso pela comunidade, pelos cristãos, mas também uma pessoa, de certa forma, sério, né? Era rígido. Nós vamos ver que ele tem algumas discussões com alguns discípulos dele que o seguem, né? Como ele se sabe porque João Marcos deixou ele. Então temos outros também que na caminhada deixaram. Também se diz que ele discutiu com Timóteo. Depois nós vamos ver que Timóteo já não segue mais, vamos dizer assim, Paulo nas suas viagens, né? Porque ele, de certa forma, era rígido, um pouco rígido nesse sentido, mas era uma pessoa maravilhosa. Então nós vamos ver que ele vai dizer, nós encontramos muitas frases de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece, carta aos Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E outras frases que todos você que está nos acompanhando, gosta muito, né? Essa é uma: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Lá também na carta aos Romanos, ele vai dizer: o que nos separará do amor de Cristo? Morte, tribulação, fome, nudez. Nada nos separará do amor de Cristo. Em tudo isso, somos mais que vencedores. Mesmo diante das tribulações, somos vencedores. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, disse São Paulo. Bom,
Eu vou parar por aqui, mas eu vou contar rapidinho um pouco da minha, vamos dizer assim, da minha conversão, a vida religiosa, a vida consagrada, ao sacerdócio. Por que eu me tornei padre? Claro, eu já tinha uma vida religiosa, meus familiares, meus avós, minhas tias, minha mãe, meu pai, pessoas religiosas. Mas eu queria ser padre. Mas como ser padre? Tinha dificuldade, família pobre. Até os 25 anos eu ainda era analfabeto. Mas um dia eu fui numa ordenação diaconal em São Manuel, no interior de São Paulo, no qual eu morava, em São Manuel, interior de São Paulo. E no convite deste diácono, no convite de ordenação desse diácono, chamava-se Edmilson, estava lá esta frase que eu acabei de dizer, a frase tudo posso naquele que me fortalece, que é Filipenses capítulo 3, versículo 13, se não me engano, a 14. Tudo posso naquele que me fortalece. E a partir de então, eu criei coragem. Ou seja, eu tudo posso naquele que me fortalece. É Deus que me fortalece, é Deus que vai me fortalecer na minha caminhada. E esta frase foi, dizemos assim, foi um estupim para eu chegar, né, ao sacerdócio, para estar aqui falando com vocês. Como eu já disse, são muitas coisas, meia hora não dá para falar tudo sobre a vida de Paulo, né? Eu acredito que nós poderíamos ter um outro momento no qual a gente poderíamos falar mais profundamente da viagem de Paulo, dos seus amigos, quem foi, né, as pessoas, seus amigos que eles encontraram no caminho, né, etc. Mas eu quero dizer também para vocês, queridos irmãos que nos acompanham, tenham uma coragem de Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. É Deus que nos fortalece. Deus fortaleceu Paulo, evangelizou, se tornou o discípulo mais, vamos dizer assim, importante para a evangelização da igreja. Se nós somos o que somos hoje, devemos muito à evangelização de Paulo, o grande missionário da fé cristã, da boa nova, do Santo Evangelho. Então, nós estamos sempre dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Quero só lembrar aqui rapidinho, como todos sabem, antes de finalizar, né? Porque você pode ver que eu não estou pesquisando praticamente quase nada. Estou lembrando aquilo que eu vou lembrando, eu vou falando. Não, né? Então, às vezes, a gente lembra de uma coisa, de um fato, e a gente vai e fala. Porque São Paulo, vocês sabem dessa frase: quem não trabalha não deve comer. Essa frase é importante para nós, né? Quem não trabalha não deve comer. Então, São Paulo, ele não queria ser um peso para a comunidade. Ele trabalhava de dia e à noite ia dar aula, ia ensinar. São Paulo fabricava tendas, né? Ele vai encontrar lá em Roma, Áquila e Priscila se juntaram a eles porque eram fabricantes de tendas. Então ele trabalhava de dia e dava aula à noite. Então por isso ele disse: quem não trabalha não deve comer. Ele tem que ganhar do nosso próprio suor, o pão do nosso próprio suor, do nosso próprio trabalho. Vou dizer que, embora eu tenha o direito de receber vamos dizer assim, a espórcula, a cômula, por ser evangelizador, ou seja, todo evangelizador, todo trabalhador tem direito ao seu salário. Então, fica por aqui, fico por aqui com
nesse momento de reflexão sobre a vida de Paulo. Acredito que nós teremos outros encontros e aí podemos falar melhor, né? Ou seja, expor melhor assim algumas outras coisas vidas sobre Paulo, né? Então quero agradecer a todos que estão nos assistindo neste momento e quero dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Depois eu conheci aquilo que eu achava ser lucro, eu agora considero como perda, depois que eu me conheci Cristo de São Paulo, né? Aquilo que ele achava ser vantajoso, ele agora considera como lixo. Obrigado, Padre Reginaldo, por estar sempre disposto a nos servir, pela ótima partilha, por estar sempre conosco, junto de nós. Em nome da nossa Escola Vivencial e do Grupo Nossa Senhora das Graças, muito obrigado pela maravilhosa partilha. E a vocês que esteve aí do outro lado da tela, muito obrigado pela compreensão. Tenham todos uma boa noite, uma ótima semana e decolores. Ficamos agora com a oração final com o Padre Reginaldo. Viva a vida! Então a todos vocês que nos acompanharam, fiquem com as bênçãos de Deus e de Nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São Paulo, de Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Decolores é a primavera florindo os caminhos. Decolores são todas as flores, são os passarinhos. Decolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que este é o caminho e cantemos louvores a Cristo na cruz. Laia, laia. Venham todos que este é o caminho e cantemos